Olá, Avilovers! Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Eclodindo Ideias, o quadro sobre inovação na avicultura do Avicast, o podcast da Academia da Avicultura. Meu nome é Gabriela Dal Ponte e hoje eu terei o prazer de entrevistar o Sérgio Luiz de Castro Júnior para falar um pouco sobre um projeto de inovação que ele está envolvido e que é bem interessante, tem um potencial muito grande para a avicultura. Obrigada, Sérgio, por estar aqui conosco hoje e trazer um pouco da tua experiência e do teu conhecimento para os nossos ouvintes, para os Avilovers. Eu que agradeço, é uma oportunidade imensa de estar falando daquilo que eu mais amo, né, que é produção animal e tecnologia. Então, é um prazer estar aqui. Imagina. Vou falar um pouquinho quem é o Sérgio, né, apresentar para vocês entenderem a experiência dele, o know-how e o que ele aplicou aí para inovar na avicultura. Então, o Sérgio é engenheiro de biosistemas, graduado pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, e é mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em engenharia de sistemas agrícolas pela Exalc. Atualmente, ele também faz doutorado nessa mesma instituição. E o Sérgio hoje vai falar especialmente de um projeto que, inclusive, já foi premiado no Congresso Brasileiro de Zootecnia de Precisão, né? Esse projeto ele recebeu o prêmio Instituto Oswaldo Gessulli. E ele envolve aí a avaliação automática da porosidade de ovos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre como que isso também pode ajudar a avicultura. Mas primeiro, eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, assim. Sérgio, conta um pouco para a gente como que o engenheiro aí resolveu se aventurar na avicultura, principalmente porque você ainda está na academia, né? Não foi assim um momento que você trabalhou na indústria por algum motivo e daí, né, notou essa necessidade. Como que foi essa tua caminhada para a avicultura, para a produção animal? Olha, foi uma série de desafios, na verdade. Então, sou formado em engenharia de biosistemas, é um curso hoje não tão novo, mas quando ingressei numa universidade era um curso bastante recente. A minha turma era 03, então eu peguei bem no começo. Então, eu até brinco que o curso me descobriu antes de eu conhecer melhor o curso. Então, me apaixonei com o curso depois de entrar, na verdade. E assim, uma ideia bem geral do processo é um curso que envolve o desenvolvimento e aplicação de tecnologias, tanto para a produção animal quanto para a produção vegetal. E o que acontece? 90% das pessoas que fazem o curso vão para a produção vegetal. E eu falei, por que não a produção animal? A gente tem tanto o que explorar, a gente tem muitas possibilidades dentro da produção animal. Então, desde quando eu comecei o curso, comecei a trabalhar com pesquisa, já fazem 10 anos que eu trabalho com pesquisa aplicada, e eu sempre me direcionei para a produção animal, que eu acho fascinante, eu acho que a gente tem muito a acrescentar e fazer para a produção animal. Então, esse foi o caminho que eu escolhi. No mestrado, segui com o mesmo caminho, a gente desenvolveu alguns sensores e alguns aplicativos para identificação de estresse térmico de animais de produção. Naquele momento, a gente focou em aves de postura, frangos de corte, suínos e bovinos. Então, teve esse mapeamento mais geral. Aí, no doutorado, eu, como orientador, né, que é o professor Dr. Irã José Oliveira da Silva, da Exalc, do Núcleo de Pesquisa em Ambiência, a gente falou, por que não fazer mais um desafio e ir para a avicultura de fato, com enfoque na incubação. Então, a gente está trazendo essas tendências de tecnologia para os ovos. Então, foi aí que surgiu o meu interesse e a minha vontade de trabalhar na área. Show, muito bom. E como que você vê qual que é o papel da engenharia e das ciências exatas na avicultura atualmente? Né, você entrou aí na ambiência, já foi para outra questão aí na incubação, e como que você vê aí que a engenharia e as ciências exatas auxiliando a avicultura? Então, a gente tem um setor que é muito estruturado, que é muito forte, e nós, enquanto Brasil, a gente tem uma responsabilidade
internacional, tanto de produção quanto de exportação. Então, a gente tem uma cadeia muito bem estruturada e fundamentada. Mas temos desafios, né? Como qualquer outra cadeia de produção, a gente tem nossos desafios, que é atender uma demanda cada vez mais crescente, mas não a qualquer custo. Então, a gente tem demanda de consumidor, tem a questão de bem-estar, rastreabilidade, a gente tem que estar ciente e propor novas soluções para isso. E é nesse ponto que a tecnologia começa a fazer sentido, que a gente tem que aumentar a nossa produção de fato, mas de uma forma consciente, de uma forma responsável e que seja otimizada. Então, acredito, né, que para que isso seja possível, a tecnologia tem que fazer parte desse processo. E um dos temas chaves, assim, que eu falo bastante é a questão da interdisciplinaridade. Hoje a gente não constrói nada sozinho. E a minha equipe de trabalho usa esse foco. Então, eu trabalho com zootecnista, com veterinário, com agrônomo. Todo mundo senta, conversa, tenta entender quais são as problemáticas do setor, para, a partir disso, cada um do seu ponto de vista acrescentar um ponto. Aí todo mundo ganha, porque cada um pode contribuir de uma maneira. Então, tecnologia não depende somente do engenheiro, não depende do cientista de dados, mas depende de todo mundo que vai fazer essa tecnologia fazer sentido na prática. Porque aí que ela faz realmente, a partir disso que ela pode ser aplicada, né? Então, é assim que eu vejo essas inovações tecnológicas acontecendo hoje. Sim, sempre tem que trazer um benefício para o setor, né? Um benefício para a prática realmente da produção, enfim, ou alguma tomada de decisão, porque senão não tem, né, mais uma tecnologia em si, mas não é inovação, né? No primeiro episódio, até para quem está nos ouvindo, quem quiser rever, entender um pouco melhor, o primeiro episódio do Eclodindo Ideias é um episódio mais teórico, só falando sobre inovação e como tornar a sua empresa mais inovadora. E esse é um ponto muito principal, né? A inovação, ela tem que trazer um benefício na prática, se não é só o uso de tecnologia sem nenhuma vantagem, né, para o consumidor. Você que está criando aquilo. Uhum. E entrando, então, no seu projeto, né? Vamos falar nesse projeto premiado. O título, então, para que todo mundo aí que está nos ouvindo saiba, né, entenda, é a avaliação automática da porosidade de ovos utilizando técnicas de processamento digital de imagens. Então, Sérgio, eu queria que você contasse um pouco mais para a gente. Eu vou confessar que quando eu li, eu pensei que seriam... eu fiquei confusa, né? Seria ovos de mesa, ovos para incubação. Então, conta um pouco para a gente desse projeto, do o que vocês desenvolveram e também um pouco da história, né? Como é que foi, da onde surgiu essa ideia, né? Da onde que veio, quem que estava envolvido, né? Então, você falou que seu time é interdisciplinar. Conta um pouco mais para nós. Beleza. Acho que o primeiro ponto que vale citar é que é um projeto que faz parte de um projeto maior, digamos assim. Então, quando eu iniciei o doutorado, a gente está aproximando essas tendências tecnológicas da incubação. Quando a gente olha tanto na prática quanto nos artigos assim, da academia, notamos que tem um investimento muito maior de tecnologia dentro da granja, de fato, né? E, por consequência, a incubação deve acompanhar esses avanços tecnológicos. Então, a nossa proposta inicial era trazer esse tipo de discussão para o processo de incubação. Então, o nosso objeto de estudo foi o ovo. A partir disso, a gente está nesse projeto em andamento, né, de fazer um robô-ovo. A gente chama de um dispositivo chamado robô-ovo, de tentar entender as percepções que o ovo percebe, que o embrião recebe ao longo da embriogênese. Então, tentar intermediar a partir de uma modelagem matemática como que esse embrião percebe os estímulos, seja sonoros, térmicos e luminosos, ao longo desse processo. Beleza, então essa foi a ideia original, a ideia principal. Nisso, a gente chegou, a partir de estudo e avaliação, que a casca desempenha um papel fundamental nessa relação ambiente e embrião.
Então, por que não avaliar a casca? Esse foi um novo parâmetro de avaliação para entender de fato como que um ovo percebe esses estímulos, né? Então, a gente foi lá e tentou identificar o que seria interessante em medir da casca. Aí, nisso, a gente afunilou ainda mais até chegar na porosidade. Como o ovo é uma estrutura que, por muitos, né, até mais quem não é da área, observa e acha que é uma estrutura muito simples, mas não, o ovo é muito complexo. E cada elemento, cada estrutura do ovo tem um papel fundamental para que o embrião, de fato, se desenvolva. Então, na estrutura da casca, a gente tem os poros, e esses poros é o que faz as trocas gasosas e de vapor de água entre externo e interno. Nisso, a gente observa que esses poros são fundamentais, tanto para o desenvolvimento embrionário. Então, quando a gente fala de incubação, é uma variável de interesse de estudo. E quando a gente fala de ovos comerciais, também, que é a partir desses poros que faz essas trocas e os componentes internos do ovo podem mudar a partir do tempo de prateleira. E, por exemplo, o dióxido de carbono do interior do ovo vai saindo através dos poros ao longo do tempo. Isso pode afetar o pH interno, entre outros fatores. Então, esse fator, porosidade, é importante tanto para vários estudos, tanto de avaliação de embrião, quanto para ovos de mesa. Beleza, então a gente chegou nessa constatação e tentou colocar essa variável dentro do nosso estudo, dentro das milhões de variáveis que a gente quis avaliar. Mas a gente viu, na prática, que é difícil, não é fácil medir porosidade. Né? A gente quer colocar tanta coisa no nosso estudo, ainda mais quem faz pesquisa, né? Quer coletar o máximo de coisas possíveis do trabalho para chegar em informações válidas. Quando a gente chegou nesse ponto, começou a fazer, a gente viu que não era tão fácil assim. Porque demanda tempo, demanda equipamentos específicos. É um tipo de avaliação que pode acarretar bastante erro, já que numa casca tem mais de 6.000 poros. Então, imagina fazer essa contagem, né? Então, a gente viu que era um processo difícil. Aí surgiu a ideia, por que não automatizar esse processo? Né? A gente tem ferramentas dentro do guarda-chuva de visão computacional, a gente pode falar disso depois com mais detalhes, que visa extrair a partir de uma imagem algumas variáveis de interesse. Então, se a gente tem uma imagem de uma casca, será que a gente ia conseguir extrair poros dessa casca? Então, foi daí que surgiu essa ideia. Não foi assim, digamos, a ideia principal, mas surgiu como um interesse de estudo dentro desse panorama geral do projeto de doutorado. Aí, lógico, né? Sozinho a gente não faz nada, ainda mais com tempo limitado. Aí, esse trabalho a gente conduziu em parceria com uma aluna de iniciação científica, que é a Mariana Mota. Ela colaborou com a gente nesse trabalho, fez o TCC dela também com esse trabalho, e ela executou a parte prática, né, das imagens, tratamento, e ela colaborou bastante nesse projeto junto comigo e com o professor Irã, que é o nosso orientador. Sim, perfeito. E como que, partindo assim na parte para o pessoal visualizar, como que funciona esse, né, esse projeto de vocês? Vocês têm já uma, digamos assim, uma máquina física, ou vocês conseguem usar essa visão computacional, esse tratamento de imagens de batendo foto com qualquer aparelho? Tem um aparelho específico? Como que funciona? Beleza. Assim, falando brevemente, bem brevemente, o que é um sistema de visão computacional, é basicamente atribuir a uma máquina, uma visão ou uma capacidade de visualizar e aprender próxima ao humano. Então, por exemplo, quando a gente quer montar um sistema de visão computacional, a gente depende de vários elementos que se conectam. Então, o primeiro deles é a aquisição da imagem. Então, para isso, a gente precisa da câmera, né? No nosso estudo inicial,
a gente testou com uma câmera semi-profissional, de diferentes posições, né? A gente foi variando a questão de zoom para ver se, de fato, a gente conseguia captar esses poros que são muito pequenos. Então, se a gente aproximava muito, desfocava, a gente não conseguia. Se colocava muito longe, não conseguia também, porque não era visualizável. Então, parece simples, mas teve todo um estudo para saber qual seria a posição e a altura ideal para achar. O segundo ponto, dentro dessa parte da aquisição, é a luz. Nem toda luz facilita para que se faça essa contagem. Para isso, a gente utilizou um aparelhinho, de ovoscopia mesmo, que tinha uma luz focal, que iluminava o ovo, tinha uma luz boa, então a gente conseguia. Então, nesse primeiro estudo, a gente colocou uma câmera profissional com esse tipo de iluminação. Hoje, já pensando numa ideia mais prática, a gente já quer colocar num celular, avaliar com o celular. E se a gente faz isso pelo celular, fica tudo muito mais fácil de implementar um aplicativo, talvez, ou colocar num sistema autônomo. Então, qualquer pessoa pode ter acesso, que não fique dependente de uma máquina específica para isso. Então, isso facilitaria muito a parte prática, né? Então, é algo que a gente tem que pensar e estamos pensando. Fora a aquisição, a gente tem a parte também do processamento. Então, temos a imagem. Só que o computador não vai ler sozinho, né? A gente tem que ensinar para ele, olha, isso aqui é uma casca. Dessa casca tem esses pontinhos. Esses pontinhos você vai chamar de poros. Conseguiu identificar todos os poros? Beleza, então agora a gente vai começar a contar. Então, tem todo um processamento, toda uma lógica de algoritmos que a gente tem que colocar para ir testando e vendo se ele consegue, de fato, identificar todos esses pontos que a gente tem de interesse e não coloque a mais ou a menos. Então, esse é o processo geral. A gente parte de uma imagem, dessa imagem, a gente parte do processamento da imagem em si, e dessa imagem a gente sai no resultado numérico. Então, esse é o processo. A gente parte de uma imagem, a imagem em si não diz nada, mas a gente chega num número, que no nosso caso é os poros. Sim, legal. E daí a partir desses números, então vocês conseguem avaliar os números de poros realmente da casca e não tamanho, ou tem essas duas variáveis? No primeiro teste, a gente colocou os poros. Então, é todo um processamento para chegar nessa parte dos poros. Dá para colocar outras variáveis, e a gente está trabalhando nesse exato momento com isso. Então, a gente já validou a parte dos poros, e a gente quer medir também o tamanho do ovo, e a partir disso estimar o volume. Como a gente está fazendo isso? A gente está montando um sistema que consegue captar essas imagens de duas alturas. Então, tem a altura A, que seria mais alto, e consegue pegar a imagem do ovo todo, e uma altura B, mais próxima, para os poros específicos. Então, nosso sistema geral, né, de visão computacional que a gente está estudando e propondo, inclui a porosidade, mas inclui também a identificação de trincas, que é muito importante, né, dentro do tanto para a qualidade de ovo, quanto para o processo de incubação, assim como o tamanho. Então, a gente está medindo, né, as propriedades geométricas desse ovo, e a partir disso, a estimativa de área e volume também. Então, a gente tem esse mapeamento geral de conseguir olhar aquele ovo e, a partir de uma imagem, ter essas dimensões bem claras e definidas. Que legal. Não, muito bom, vai ser bem completo. Espero que consigam aí no período do seu doutorado realizar todas essas avaliações. E em relação à visão computacional, né, que você explicou um pouco para a gente, ela já é uma realidade, assim, você acha que ela já é usada no campo, ou ela ainda está em processo de aplicação? Como é que é? Olha, na comunidade científica, já é algo que é bastante explorado, não é recente. Por quê? Se a gente pensa na agricultura, no trabalhador da granja ali, muitas decisões são tomadas observando os animais. Então, a gente pode tomar várias decisões a partir dessa observação. Então, esse olhar é crítico, é fundamental.
Por exemplo, eu que estou mais próximo da parte de incubação. Muita coisa a gente pode observar olhando o ovo. Principalmente porque a gente não olha o embrião, a gente olha o ovo. Então, muitas das nossas decisões são baseadas nisso. Então, ovo sujo, a gente avalia visualmente, né? Ovo suado, a gente avalia, a gente olha ali. Ovo trincado, também. A própria ovoscopia, né? Que é um processo fundamental, é baseado nessa capacidade de visão, olhar e saber se o ovo está fértil ou infértil. Então, muitas das nossas decisões do processo como um todo é baseado nisso, em observação. E eu vejo que a visão computacional tem essa capacidade de auxiliar nesse processo de observar e tirar dados a partir disso, porque muitas vezes essa observação ela não é mensurada ou ela não a gente não consegue extrair números a partir disso. Então, a nossa ideia é otimizar esse processo e extrair dados. A gente vive na era dos dados e isso é fundamental hoje. A visão computacional está justamente nesse sentido. Então, quando a gente parte em pesquisa e até alguns investimentos já comerciais, a gente vê que a ovoscopia, por exemplo, é um processo que já está sendo feito de forma automática, já tem diversos mecanismos para isso. Hoje, a gente já tem alguns robôs para os galpões que também já colocam aí dentro do seu sistema essa expertise, né, de captação de imagens e avaliação de suas imagens. Na parte de abate também, a gente já está tirando algumas imagens para avaliação de carcaça, entre outros pontos. Então, é algo que a gente já está mais avançado na parte acadêmica, claro, né? Que é mais simples, é um ambiente restrito, as possibilidades de erro são bem menores, mas estamos nesse caminho de levar para a prática também. Claro, incrível. E tem um potencial muito grande, né? Tanto esse projeto de vocês como essa visão computacional em geral, né? Eu acho que cada vez vai auxiliar mais a produção, o produtor, né? Talvez o produtor daqui a um tempo não vai precisar estar na granja para ver os animais, né? O tempo todo, claro que nada substitui, né? 100%, mas tá vindo com muita força e a gente tem muita coisa a ganhar, né, com isso. Exato. E a gente está falando de imagem, mas lembrando que são milhões de coisas além disso. Tem vídeos também, hoje o comportamento animal, a gente já está fazendo com vídeo, que é algo que é interessante medir, a gente tira várias respostas desse comportamento, da etologia, né? Então, a gente está falando de imagem estática, mas o vídeo também pode ajudar, já tem formas automáticas de avaliação, então tem vários fatores aí, vários dados que, primeiro, são de difícil mensuração, que é o caso da pelosidade, a gente já consegue fazer de uma forma mais rápida e automática, e tem variáveis que até então eram de impossível mensuração. Tem esses dois caminhos. Por exemplo, hoje já tem dispositivos capazes de medir batimento cardíaco do embrião, sem comprometer o desenvolvimento dele. A gente já está chegando nesse nível de tecnologia, né? Sim, nossa, é incrível, realmente. E os próximos anos aí, eu acredito muito que a gente vai ver muito essa aplicação e a gente espera que, né, como você falou, a incubação comece a utilizar mais tecnologias, né, que o galpão já está cheio, mas a incubação são 21 dias, então, que são importantes, né, considerando a vida curta do animal, e a gente não conseguiu mudar muito esse tempo, né, comparado ao tempo de ganho de peso e tudo. É um período muito importante, e cheio de tecnologias aí que podem ser usadas. Mas, e eu acho que para ir finalizando a nossa conversa, queria ver com você, Sérgio, acredito que você até passou um pouquinho, mas falar especificadamente qual é a viabilidade, né, que vocês enxergam da implantação dessa técnica na incubação e exatamente como que lá no incubatório eles vão poder usar. Então, por exemplo, na tomada de decisão, essas informações,
como que vocês pensam em fazer, digamos, por exemplo, né, vocês juntar todas essas informações que vocês estão tentando coletar com a visão computacional e no final dar um score para aquele ovo ou dar um sim, não, incubável ou não? Qual que é o objetivo, assim, bem prático no final, que vocês visualizam? Talvez ainda não está nesse ponto, né? A gente entende que na pesquisa demora um pouco, mas qual que é o objetivo no final? Vocês juntando todas essas informações, é fazer um algoritmo que vai avaliar, decidir, como é que é? Uhum. Bom, sim, trabalhar com tecnologia exige vários passos, né? Então, o primeiro passo é o desenvolvimento em si, que é o passo inicial, depende disso. O segundo passo, a gente chama de calibração ou validação, se é saber se essa tecnologia faz sentido e funciona. Então, a gente já passou por esse processo também. Então, a gente coletou várias amostras de casca desses ovos, fizemos a mensuração pelo teste automático e pelo convencional, para comparar, até para sentir como que funciona esse teste convencional também. Avaliamos tanto para ovos de casca branca como casca vermelha. Isso é importante porque muda, né? O software não vai, tipo, ele precisa entender que aquele ovo, aquela amostra é diferente. Então, é algo que parece simples, mas mais uma vez, muda todos os algoritmos, os números internos que a gente coloca para medição. Então, a gente avaliou nesse aspecto também como a cor iria influenciar. Então, fazendo a comparação dessas duas metodologias, a gente chegou de um coeficiente de determinação, que é o R quadrado, de 0,92 para um ovo de casca vermelha e 0,97 para um ovo de casca branca. Então, são números bons, né? Sim. Interessante. Beleza. Então, a partir desse ponto, a gente validou. O próximo passo seria a aplicação de fato. Então, beleza. Então, a gente tem esses algoritmos que funcionam aqui no meu computador, mas talvez para uma pessoa que vai trabalhar com isso, não é prático conhecer aqueles códigos e ficar mexendo naquilo, não seria viável. Então, a gente pegou esse conhecimento e colocou num software. A gente montou um software comum mesmo de computador, onde a pessoa clica, insere a imagem, aperta o botão e consegue extrair os valores. Do ponto de vista prático, isso torna tudo muito mais simples. Então, a gente tem esse ferramental hoje. O próximo passo que a gente tem agora é otimizar essa aplicação. Isso pode ser feito de várias formas. O primeiro ponto é a parte da aquisição em si. Como? Hoje a gente trabalha com essa câmera que a gente tem, que é uma câmera sendo profissional. Ela é até comum, mas mesmo assim não é 100% viável, né? Não é todo mundo que tem um tipo de câmera como essa. A gente está trabalhando com isso, só que a gente está fazendo estudos com câmeras de diferentes celulares, para saber se a qualidade da câmera, somada à iluminação, consegue chegar nos mesmos resultados também. Então, a gente pode otimizar o processo a partir dessa parte da aquisição, que é o começo. Feito isso, a gente pode otimizar o final também, que é a parte de visualização desses dados e interpretação desses dados. Então, a gente está pensando em formas mais sofisticadas, como um aplicativo ou o próprio software para o computador, para tornar muito mais visual e prático essa avaliação. A gente pode tornar mais viável de várias formas possíveis. Todos têm que ser feitos da forma conjunta, né? Onde a gente quer chegar com tudo isso? De fato, a gente quer chegar num sistema geral, completo, que consiga medir o máximo de variáveis possíveis dessa estrutura do ovo, focado na casca, nesse ponto. Então, a gente tem as variáveis de interesse. Trabalhar com pesquisa é bom a partir desse ponto inicial, de onde você quer chegar, mas também temos que ser maleáveis de saber que, poxa, aquela outra variável é interessante, a gente não tinha pensado, por que não colocar junto?
Então, a gente também está aí aberto para essas novas possibilidades de variáveis também. E nisso, a gente quer elaborar esse sistema, que a gente chama de robô-ovo, justamente para entender essa estrutura de fato e como essa estrutura se comporta. Então, por exemplo, a gente está fazendo todo um ferramental para medir ambiente externo. A gente está fazendo todo um ferramental para medir o ambiente interno também. Só que, medindo o ambiente interno, a gente sabe que isso vai comprometer o ovo. A gente vai ter que vai ter que abrir, né? Isso interrompe o desenvolvimento. A gente não quer que isso aconteça. Mas, tendo o conhecimento da casca, sabendo como o interno se comporta, a partir de várias medições e dos modelos de aprendizagem que a gente tem hoje disponíveis para esse tipo de aplicação. E conhecendo como o externo muda, a gente pode pegar o externo, pode pegar a casca e, de fato, compreender como o embrião se comporta lá dentro. Então, a ideia de um robô-ovo é justamente isso, de ter esse modelo padrão, sabendo, é desse tamanho, com essa porosidade, com essas características. Quando ele é submetido a um desafio térmico, por exemplo, ele pode se comportar dessa forma. Isso pode comprometer a eclodibilidade, o tempo de eclosão e entre outras coisas. Então, a nossa ideia geral é essa. Entendi, então agora ficou mais claro para mim. E daí, a partir, por exemplo, dessa avaliação do ovo, né, vocês vão poder talvez identificar se algum ovo vai responder de uma maneira diferente, talvez maior porosidade, menor porosidade, com elementos externos, então mudanças e o que isso vai acontecer dentro, né? Também o que isso vai causar dentro. Não, muito interessante, eu acho que é um projeto, com certeza, né? Até essa finalização de todos esses pontos do robô-ovo é um projeto bem grande, né? Acredito que há aí vários anos envolvidos nessa formulação e tudo. Mas é muito interessante, realmente, para a gente conseguir trazer essas predições, né? Aí para a incubação, né? Que a gente não enxerga o animal, né? A gente não enxerga o embrião e quem sabe a gente consegue melhorar o meio externo e com isso, sabendo, né, a condição do ovo e com isso melhorar esse embrião que está lá dentro que a gente não enxerga. Muito interessante, Sérgio. Exato. Hoje, na incubação, né, muitas das decisões a gente toma pelo ambiente das máquinas, né? E tem gente que acha que é uma receitinha de bolo, que é muito simples, mas também não é. Tem toda uma lógica, tem toda uma série de modificações que a gente tem que estar ciente e é um processo que é complexo. E a gente trabalha com essa mudança de paradigma mesmo. Deixar de focar no ambiente e focar no ovo. Lógico que as alterações, a gente vai ter que alterar o ambiente, não o ovo, né? Porque isso é possível, não tem como. Mas a gente muda essa percepção e esse foco de análise. Então, a ideia basicamente é essa. Que legal. Não, muito importante. Eu acho que é muito bem colocado essa questão, né? A gente tem que não olhar só o ambiente, até porque a gente vai ter vários ovos, né? Aí vai depender, claro, do número de ovos, do tamanho da máquina, mas que vão estar sujeitos àquelas condições do ambiente, mas nem todos vão responder igual, né? Provavelmente. Então, acho que isso é muito, muito interessante. E esse é o ponto da pesquisa, assim, como um todo. É algo que a gente discute muito no NUPEA, né? Que eu faço parte, que é o Núcleo de Pesquisa e Ambiência. Nós, como pesquisadores, temos que ter 2 compromissos principais. O primeiro é estar de acordo com a indústria. Porque senão a gente vai produzir coisas que não fazem sentido na prática e não ajuda ninguém. Então, enquanto pesquisador, a gente tem que ter esse compromisso com a cadeia de propor soluções e melhorias que auxiliem todo mundo. Então, essa visão prática é muito fundamental quando a gente está produzindo ciência também. O segundo ponto é que, pelo menos na academia, a gente tem essa liberdade de pensar adiante. Então, embora a gente proponha algo que não esteja 100% casado com a prática hoje,
A gente tem que pensar em novos desafios para o futuro. É uma coisa que o meu orientador ele sempre me indaga, assim, né, que é, a gente quebra a cabeça, mas que faz todo sentido, mas como vai ser a agricultura daqui 5 anos? Daqui 10 anos? O que a gente pode pensar para uma agricultura daqui 10 anos? Então, esse é o segundo papel do pesquisador que deve ser levado em consideração também. A gente tem que ter um pé na prática, lógico, isso é fundamental, mas a gente tem que ter um pezinho adiante também para tentar solucionar problemas que às vezes a gente acha que não tem. Então, é difícil equilibrar tudo isso, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, né, do nosso lado. Sim, ter um olhar disruptivo, né, inovador e pensar o que tem que ter muito conhecimento, né, do que está acontecendo agora e das coisas que estão surgindo para a gente saber, né, tentar predizer o que vai vir lá na frente. Mas eu acho que é muito importante isso que vocês estão fazendo e parabéns pelo projeto, Sérgio, pelo doutorado. Espero que você consiga aí alcançar todos os objetivos que vocês listaram para a tua pesquisa. Eu queria também agradecer o pessoal que está nos ouvindo aí no carro, em casa, no trabalho. E se vocês tiverem algumas ideias, se vocês também fizerem inovação no setor e quiserem conversar com a gente, mandem e-mail para nós, gabriela@academiadavicultura.com.br. A gente sempre está buscando aí pessoas que fazem inovação, pessoas que têm um olhar disruptivo e que estão aí querendo melhorar a avicultura brasileira. Então, vocês podem mandar aí seus projetos para a gente. Quem sabe vocês estão aí no nosso próximo podcast aí do quadro do Eclodindo Ideias. Sérgio, queria te agradecer pela entrevista, pelo seu tempo e também, né, novamente parabenizar pelo projeto, você e todo o grupo e o seu professor, é realmente bem legal. A gente espera que possamos ver essas tecnologias aplicadas daqui a alguns anos. E fica aberto se você quiser falar mais alguma coisa também sobre o seu projeto, sobre o tema. Fica com a palavra aí nessa mensagem final. Eu que agradeço, na verdade, é uma oportunidade muito legal. Assim, a gente fala, né, a gente produz pesquisa, a gente é um país que produz muita pesquisa, só que às vezes essa disseminação da ciência fica muito restrita aos nossos eventos, aos nossos congressos. Então, qualquer oportunidade de levar esse conhecimento para novos horizontes são fundamentais, são muito bem-vindas, e a partir disso que a gente consegue estreitar essa relação mesmo entre a academia e a prática, né, e o setor. Então, parabéns pela iniciativa, e fico muito feliz de fazer parte disso. Tenho que agradecer ao meu orientador, né, pelo apoio de sempre, pelas ideias, de movimentar o nosso time para que a gente, de fato, faça coisas disruptivas, assim como a Mariana Mota, que participou do projeto e tem um papel fundamental no desenvolvimento dele. E aí, também, deixo meu contato para parcerias, para novos bate-papos. Adoro conversar sobre essas novas tecnologias também. A gente aprende muito com isso. E qualquer projeto, né, todo projeto fica muito melhor quando construído em múltiplas mãos. Então, a gente deixa o convite para esses novos bate-papos também. Ok, show, Sérgio. Eu queria agradecer você, Ave Lover, que está nos ouvindo, e fica o meu convite também para vocês ouvirem os episódios anteriores do Eclodindo Ideias. Então, como eu falei lá, o primeiro fala realmente sobre inovação, como fazer a sua empresa mais disruptiva, mais inovadora. Também a gente tem um episódio com o Cássio, o Hilbert da Embrapa, que a gente falou um pouco sobre como inovar, parcerias, né, possíveis com a Embrapa, o projeto Inova Ave, Inova, né, desse ano de 2021. E também a gente já teve um outro episódio em que a gente conversou sobre robôs, sobre outras tecnologias também aplicadas para a avicultura. Então fica aí meu convite para quem gosta de inovação, Eclodindo Ideias é o quadro para vocês. E claro, a gente tem muito conteúdo técnico também, em que a gente entrevista pessoas de renome, pessoas com know-how muito grande na avicultura.
e a gente traz aí bastante informação de qualidade para vocês. Queria agradecer todo mundo e aguardo vocês nos próximos episódios.